A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos aprender a pregar e aplicar a palavra de Deus, versículo por versículo, dentro da história do Vale de Ossos Secos. Essa história é muito profunda e muito poderosa. Se você tem esse desejo que arde no teu coração de aprender a pregar e ser um instrumento nas mãos de Deus, essa é a tua chance. Fica comigo até o final e já vai clicando aqui no like para me ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas também se tornarem pregadores, se tornarem ministros de Deus, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos começar então? Você vai ler a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 até o 10. Você pode ler os 10 versículos, porque não são muito grandes, que pelo menos todos os irmãos que estão ali vão ter uma ideia completa, no âmbito mais completo, dessa história do Vale de Ossos Secos, porque assim as pessoas que não sabiam da história vão começar a saber. E é muito importante que quando você chega no altar, você já tenha um tema estabelecido. Você vai falar sobre o quê? O que é que você vai extrair daqui para pregar nessa noite? Você entendeu? Você precisa ter um tema, um assunto, uma abordagem em cima desse texto. Não é só abrir a Bíblia e pregar. Você precisa saber o que é que você vai extrair dali. E nessa história do Vale de Ossos Secos, você pode falar sobre uma infinidade de temas. Sobre família, sobre restauração, sobre o poder de Deus para trazer de volta sonhos. Você pode trazer, assim, irmãos, uma infinidade de temas, o conteúdo. E a partir da sua oração, da sua meditação na palavra, Deus vai te revelar o que é que você vai pregar, tá bom? Entenda bem como que funciona. Neste caso, eu quero pegar aqui a história do Vale de Ossos Secos e aplicar na questão da família. Então você pode pregar no culto sobre família e aplicar a história do Vale de Ossos Secos. Claro que a gente vai abranger aqui uma infinidade de tópicos, porque vamos aplicar versículo por versículo, tá bom, gente? Vamos lá então? Depois que você subir no altar, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, agradece a oportunidade, lê o texto do versículo 1 até o versículo 10. E depois que você fez isso, você vai fazer uma pequena introdução, para os irmãos terem uma ideia mais ou menos do que é que você vai fazer ali. Então você conta a história do Ezequiel e do Vale de Ossos Secos, que ele foi levado em espírito até um local onde tinha um vale muito grande de ossos secos. E segundo a Bíblia, os ossos estavam sequíssimos. E assim, ele ouviu a voz de Deus que disse: Filho do homem, podem esses ossos reviverem? Tá? Você vai contar direitinho um resumo dessa história para os irmãos entenderem. Isso aqui é a tua introdução. Ele disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor deu ordem para que ele profetizasse. E os ossos começaram a vibrar e começar a procurar cada osso o seu osso, e se formando aquele exército de esqueletos. E ele foi profetizando, veio o nervo, veio carne, e se tornou pessoas. E depois a última parte foi que ele ordenou, deu ordem ao Espírito, né? Profetizou ao Espírito que entrou neles e se tornou um exército numeroso. E essa é a história do Vale de Ossos Secos, tá bom, gente? Agora você vai aplicar na vida da igreja, porque se você conta a história, decora isso. Se você só vai pro altar para contar uma história, seja do Davi Golias, mulher samaritana, Vale de Ossos Secos, 100 ovelhas, o que você for pregar, se você só contar a história do que já está na Bíblia, isso eles já sabem. O que é da questão, o ouro da mensagem, é a aplicação que você vai colocar, tá bom? Tá lá no meu vídeo, você vai procurar e você vai encontrar o segredo do bom pregador, que eu vou te ensinar sobre a aplicação. Agora vamos lá. Depois que você fez a introdução, agora você vai aplicar a sua pregação. Você vai entrar na mensagem aplicando versículo por versículo. E você vai ler o versículo 1. E quando você lê o versículo 1, você vai dizer o seguinte, que às vezes Deus nos dá um choque de realidade, nos mostrando aquilo que a gente não sabia. Por que você está falando isso? Porque o Ezequiel, ele teve justamente esse choque. Ele foi levado a um vale de ossos secos, uma realidade que ele não sabia. E como você está falando sobre família, você vai dizer que às vezes Deus te dá um choque de realidade e você encontra dentro da sua casa o que você nem sabia que estava acontecendo. Situação dos seus filhos, a amizade dos seus filhos, o que eles têm olhado na internet. São situações que você às vezes tem um choque de realidade, porque você nunca imaginou que seus filhos estavam nessa profundidade espiritual e você jurava que estava tudo bem. Quando você tem a atitude de olhar dentro da sua casa para saber como que está, você pode ver e observar que às vezes a tua casa está um vale, irmão, um vale de ossos secos. Não tem mais espírito, não tem mais fruto, não tem mais nada. Às vezes o filho está afundado na pornografia, o filho está afundado em sentimentos lésbicos, o filho está afundado em questões de moralidade lá na escola, amizades que você não apoia. Às vezes você começa a perceber que a sua esposa está com ausência de afeto por você, que o seu marido já tem olhos para outro lugar. Então, às vezes, irmão, você está pregando a palavra de Deus. Observa que você está entrando em áreas muito sensíveis dentro das famílias, e é assim que Deus cura as pessoas, quando ele toca naquilo que é sensível. Então, não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra, porque essa mensagem é muito poderosa. Vamos continuar. Então o versículo 1 ele traz isso, é o choque de realidade, opção sexual distorcida às vezes dos filhos ou de outras pessoas. E quando você se depara diante disso, você percebe que no versículo 1, o que Ezequiel passou, ele viu um vale de ossos secos, um mundo perdido, um mundo morto. E na verdade,
um mundo que já não tinha mais jeito, porque os ossos já estavam até secos. Só Deus na causa, entendeu, irmãos? No versículo 2, a Bíblia diz que o Ezequiel passeou pelo lugar e viu que os ossos estavam sequíssimos. E nesse ponto você vai aplicar, olhar para os irmãos e falar o seguinte: não permita que surpresas desse tipo aconteça na sua vida, aconteça na sua casa. Não espere para dar uma volta, para conhecer o ambiente, para conhecer o meio, para conhecer as amizades do seu filho, para ir lá na escola saber como que ele está, para olhar o celular dele. Não espere para fazer isso só quando o pior acontecer, quando a morte espiritual acontecer, quando ele tiver só o vale de ossos secos. Não permita que isso aconteça. Não espere perder para então correr atrás, seja o seu casamento, ou seja os seus filhos, ou seja a sua saúde. Essa palavra, ela prega em todos os âmbitos. Você tem que conhecer o terreno para então se preparar para a guerra espiritual. Da mesma forma, fala de saúde. Você não espere para ir no médico, para fazer um check-up só quando a doença chegar, irmãos. Tenha essa ideia, tenha essa motivação, ame a sua saúde, ame a sua família e os seus filhos. Não espere acontecer o indesejável para então correr atrás do remédio. É muito melhor você prevenir do que remediar. No versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor pergunta para o profeta: podem esses ossos reviver? É Deus falando assim, ó: meu servo, você acha que tem jeito? Irmãos, então você vai olhar para a igreja, você está pregando, você vai dizer para ele dessa forma: você acredita no recomeço? Você acredita que seu casamento pode voltar ao que era antes? Você acredita que seus filhos podem voltar e se tornar filhos de fé? Meninos, meninas, jovens de Deus? Você acredita no recomeço? A Bíblia diz que o profeta disse: Senhor, tu sabes. Então é isso que você vai falar para Deus: Senhor, é o Senhor que sabe. Porque Deus, ele conhece o profundo e o escondido. E toda a solução está nas mãos de Deus. Então olhe para os irmãos e diga assim: se você acredita, se seus filhos têm jeito, se seu casamento tem jeito, Deus quer saber se você acredita. E eu te digo uma coisa: acredite. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer qualquer coisa. Acredite no milagre de Deus, no agir de Deus. Porque o Senhor te diz nessa noite: profetiza aos quatro cantos, porque o milagre de Deus está chegando na sua vida. No versículo 4, o Senhor então, ele ordena. Diz ao profeta: profetiza a esses ossos secos e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus manda profetizar bênção sobre o caos na tua vida, irmãos. Profetize bênção. Sabe qual é o problema das pessoas? Diga para os irmãos quando você estiver pregando. Você olha para o seu filho e ao invés de profetizar o oposto do problema, você profetiza o problema. Meu filho não tem mais jeito. Não diga isso. Meu casamento já acabou. Não diga isso. O meu filho está na droga e não tem mais como resolver. Não diga isso, irmãos. Profetize a bênção. Profetize a bênção em cima do caos que por acaso você está vivendo agora. O meu filho é bênção e ele será um homem de Deus. A minha esposa, ou o meu marido, ou o meu casamento é o melhor dessa cidade. Profetize bênção, irmãos. É hora de profetizar o futuro que você deseja. Como que vai ser o desfecho da história? Profetize. O meu casamento vai ser exemplar nessa cidade. As pessoas vão se espelhar. Os meus filhos vão tirar melhor lugar na escola. Vão tirar melhor lugar no concurso público. Vai tirar melhor lugar no Enem, no vestibular. Profetize isso, gente, porque a palavra tem poder. Então olha para os irmãos e diga: o que é que você tem profetizado? Qual é o tipo de palavra que você tem liberado sobre a vida do seu filho? Que tipo de palavra você tem liberado no seu casamento? Não diga: esse menino é muito burro, esse menino não vai dar para nada, esse menino vai ser igual o avô dele, aquele bêbado, vai ser igual a tia dele, aquela que não servia para nada. Não faça isso, porque a alma do seu filho pode receber aquela palavra. E de repente o seu filho não se dá bem na escola, não se dá bem em nada, e você não sabe o que aconteceu. Foi aquela palavra que você lançou. Então vigia, porque às vezes você é o principal responsável do caos que acontece na sua casa, porque de forma irresponsável libera palavras de morte sobre a sua família. Quebra essas palavras, caso você tenha feito isso. Diga para os irmãos: porque o Senhor tem vida nova para você. No versículo 5, Deus diz ao profeta o que vai acontecer a partir do momento que ele profetizar. Tem uma frase que diz assim, irmãos: os céus aguardam ordens da terra. É claro que é um pouco redundante dizer que os céus aguardam ordem daqui, mas se você olhar nos meandros da Bíblia, tem uma frase que diz que tudo que eu concordar na terra será concordado no céu. E diz mais: se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de qualquer assunto, será concordado no céu. É como se os céus estivessem esperando uma posição sua, um ato de fé. Você entendeu, irmãos? Como Davi, quando foi lutar com Golias, ele descreveu como seria o desfecho daquela batalha. Eu vou te ferir, vou cortar tua cabeça e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi falou direitinho como seria e assim aconteceu. É assim que Deus quer que você profetize justamente como será o futuro da sua família, do seu filho, do seu casamento. Como será a tua história, irmão. No versículo 7, a Bíblia diz que ele profetizou conforme a palavra de Deus. Então olhe para os irmãos nessa hora e você pode pegar esse versículo e aplicar assim: irmãos, profetize segundo a palavra de Deus. Para você profetizar não é falar torto e à direita, qualquer bobagem. Fale de acordo com a vontade de Deus. Descubra a vontade de Deus para a sua vida e em cima disso, declare como será.
Você pode até citar um exemplo que Pedro, depois de uma pesca desastrosa, não pegou nada. Jesus mandou ele lançar a rede novamente. Sabe o que ele disse? Um homem experiente, que conhecia do mar, que tinha uma empresa, uma cooperativa de pesca. Ele era sócio com Zebedeu e com seus filhos. Sabe o que ele disse para Jesus? Ele nem conhecia Jesus. Senhor, trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, nós temos que profetizar, lançar nossa rede, que agir e nos mover debaixo da palavra de Deus. Porque quando eu me movo debaixo dessa palavra, as coisas acontecem. O vale de osso seco começa a criar vida na minha vida. Começa a criar vida na minha história. Pedro estava vivendo um vale. Ele não adquiriu nenhum peixe, mas sob a palavra de Cristo, o barco dele ficou cheio de vida, a vida dos peixes, cheio de suprimentos. É assim que Deus quer fazer na sua vida. No versículo 7 ainda, ele diz que enquanto ele profetizava, o milagre começou a acontecer. Ouça bem o que está escrito aqui e fale para os irmãos. Não é quando você profetizar, tanto tempo depois vai vir milagre. Enquanto, irmãos, isso aqui é o gerúndio. Enquanto ele profetizava, o milagre já começou a acontecer. Então, nesse momento, você pega esse versículo e olha para os irmãos e você vai dizer o seguinte para eles. Enquanto você está aqui nessa igreja, nessa noite clamando, eu declaro, o milagre já está acontecendo na sua vida. Enquanto você está aqui nesse culto, ouvindo essa palavra, portas estão sendo abertas na tua vida. Deus já enviou seus anjos para quebrar todas as correntes contra você. Enquanto você está aqui cantando, louvando e dando o teu melhor para Deus, Deus está lutando as suas guerras, Deus está vencendo as suas batalhas, porque você está aqui fazendo a sua parte. Enquanto ele profetizava, o milagre já aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Diga para eles, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo na sua vida o que deve ser feito. Deus já está restaurando a vida do seu filho, a saúde espiritual dos seus filhos, a saúde do seu casamento, só porque você está aqui declarando no nome do Senhor. Então aproveite esse momento, diga para ele que você está aqui e comece a profetizar na tua realidade. Comece a profetizar no teu casamento, comece a profetizar na tua vida financeira. Você quer uma mudança financeira? Comece a profetizar. Você precisa se ver crescendo, sendo promovido, tendo um salário melhor, abrindo a tua própria empresa. Eu não sei qual é o teu sonho, mas comece a profetizar. Começa a visualizar a bênção na tua vida. No versículo 9 agora, depois que a Bíblia diz que cada osso começa a se juntar ao seu osso e começa a crescer pele, nervos e carne e começa a ficar de pé um exército numeroso. Pessoas, porém, sem vida. Aí no versículo 9, o Senhor fala para ele, agora profetiza ao Espírito. Olha só, irmão, que forte. Profetiza aos 4 cantos, para que o Espírito venha sobre eles. Irmãos, e ele profetizou. Nessa hora você olha para os irmãos e diz que Deus quer que você profetize também no campo espiritual. Porque às vezes a gente só profetiza na finança, só profetiza em casamento, em filho, em dinheiro, em carro, casa. Mas Deus quer que você profetize no campo espiritual. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta verdadeiramente é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Então profetize. Em Lucas 10:19, o Senhor deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Declarar, você está pregando, declare nessa noite, no mundo espiritual, que todo mal seja repreendido. Diga assim, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, como está lá em Salmo 91. Profetize no espiritual. Profetize no espiritual na vida dos seus filhos, porque às vezes você quer agir na força e na violência, você quer castigar, você quer fazer com a tua força e do teu jeito. Às vezes, irmãos, a luta está no espiritual. Às vezes, o que você deveria fazer é estender a sua mão e expulsar o mal da vida do seu filho, expulsar o mal lá dentro da tua casa, bagunçando o teu casamento, aplicar o sangue de Jesus. Às vezes é isso que está faltando. No versículo 10, a Bíblia diz que todo aquele exército que até então jazia morto e sem vida, reviveram. Estavam de pé e era um grande exército. No versículo 10. Agora, irmãos, você vai declarar para a vida dos irmãos que estão ouvindo a tua pregação. Você vai dizer para eles. Você vai profetizar hoje sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. E eu declaro que vocês vão ficar de pé e serão um grande exército na mão de Deus. Seus filhos serão soldados de Deus, sua esposa será a bênção de Deus, a sua família será um grande exército, a sua igreja, o seu ministério será um grande exército. Não aceite que eles fiquem prostrados. Segundo a Bíblia, quando o profeta ministrou e declarou aos 4 cantos que o Espírito viesse, eles ficaram de pé como um exército, pronto para a batalha. Irmão, eu não sei como está a sua vida agora. Declare, diga isso para ele. Eu não sei como está a sua vida agora. Talvez a sua casa esteja prostrada, a tua família, o teu casamento esteja em ruínas. Talvez esteja um vale e você está vivendo isso agora. Mas quando você profetizar, ele vai ficar de pé. O Espírito de Deus vai entrar e o milagre, o exército de Deus na tua vida, vocês serão potência na mão de Deus. Olha para os irmãos e diga assim, muitas pessoas vão se inspirar no seu casamento. Muitos jovens vão se inspirar na vida do seu filho e querer ser como eles. Deus vai fazer de você um exemplo a ser seguido. Irmãos, olhe para os irmãos e faça eles sonharem em ter essa vida. Depois que você fez tudo isso, então você vai agora concluir a sua mensagem. Você vai falar para eles dessa forma. Deus quer fazer na sua vida o que fez na visão do Ezequiel.
Todo vale de ossos na tua vida, seja no teu casamento, seja na tua família, na tua casa, no teu trabalho, seja financeiro, seja no teu ministério, querido, Deus, ele está te dizendo hoje, nada é impossível. Talvez o que você está vendo hoje é apenas um vale, com ossos sequíssimos, ou seja, impossível que a vida esteja ali. Mas para Deus nada é impossível. Abre a tua boca e profetiza nessa noite, porque Deus hoje tem vida para te dar. Ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar a tua esperança. Aí você coloca os irmãos de pé e diz assim: quem deseja nessa noite oração para que Deus faça um milagre na sua vida, traga de volta tudo que foi roubado, seus sonhos, sua família, seus projetos, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você vai orar pelas pessoas, irmãos, e vai ser a pregação da sua vida. Vai ser poderoso porque Deus vai te usar. Amém, meus irmãos? Se você gostou, me ajuda clicando aqui em compartilhar, em curtir. E se quer aprender mais, adquira meu e-book, O Segredo dos Pregadores. E Deus te abençoe.